O Renato Russo, em 1986, lançou uma música bem interessante, chamada Tempo Perdido. Todo mundo conhece. Tem um trecho que ele canta mais ou menos assim, ó. Temos todo o tempo do mundo. Você deve ter ouvido. Foi isso que o Renato Russo escreveu lá na letra da música dele. E se a gente for ver no sentido literal da coisa, ele tá errado. A gente não tem todo o tempo do mundo. O tempo, ele é inevitável, por mais que a gente tente, a gente não pode evitar o tempo. Ele é irrecuperável, então a gente não pode voltar atrás do tempo. Ele é escasso, existe um limite de 24 horas no nosso dia. E o que nos resta é alocar de forma eficiente o tempo que nos foi dado. Por isso, eu separei aqui 10 coisas que você não deveria perder seu tempo. Antes de mais nada, obviamente, clica no like, se inscreve no canal e aí sim, vamos pro vídeo de hoje. Primeiro, você não deveria perder seu tempo fazendo tudo sozinho. Melhor do que perguntar como, onde, quando, é você perguntar quem. Recentemente eu fui para a Suíça comprar um relógio e eu aprendi uma lição muito valiosa sobre acesso. Resumo, sozinho eu não teria conseguido comprar o relógio. Meu casamento também me ensinou essa lição. Antes de casar eu fiquei anos tentando emagrecer e nada. O que eu estava fazendo de errado? Tentando fazer isso sozinho. A minha esposa entende muito melhor de emagrecimento do que eu. Resultado, eu emagreci. Não dá para fazer nada que for grande sozinho. Pensa comigo, dá para caçar um coelho sozinho? Dá. E um mamute? Mais difícil, né? Então aprender a delegar é aprender a economizar tempo. Segundo, você não deveria perder seu tempo tentando prever o futuro. O Ray Dalio diz: aquele que vive seguindo a bola de cristal está fadado a comer caco de vidro. E eu sei que aquela sensação de tentar acertar o futuro, ela é muito boa. Por isso que a astrologia é tão popular. Mas não se engane, é impossível você prever o futuro. E tentar prever o futuro vai te fazer tomar as piores decisões. Vai te fazer investir com risco alto, só que num curto prazo, com base na intuição e métodos milagrosos. Você vai, por exemplo, fazer empréstimos esperando uma promoção que ainda nem aconteceu. Você vai fazer apostas esportivas torcendo para que um time específico ganhe. E se você alocasse todo esse tempo tentando prever o futuro em estudar mais, em tentar entender a situação melhor, buscando conhecimento, eu tenho certeza que os seus resultados seriam muito melhores. Terceiro, você não deveria perder o seu tempo com OnlyFans. Gastar com OnlyFans não acrescenta nada na sua vida. Pelo contrário, o efeito é contrário. É prejudicial para sua vida, para o seu bolso, para o seu foco e para tudo. Tem gente que prefere deixar de investir R$100 por mês, mas gasta esses mesmos R$100 no OnlyFans da vida. E além de perder dinheiro, você perde tempo que também pode ser convertido em dinheiro. Aliás, o tempo é mais valioso, inclusive, que o dinheiro. Você é livre para tomar suas escolhas, mas você é um eterno escravo das consequências das suas escolhas. Existem muitos problemas em assinar algo como OnlyFans, mas eu vou comentar só sobre duas coisas. Se você assina isso, por exemplo, é como se você dissesse pro seu cérebro que você não consegue conquistar uma pessoa, que você não quer ter uma família, que você sequer tem a capacidade para isso. Então a única opção que te resta é pagar por isso. Você precisa pagar por isso. O ser humano tem um limite de foco. Sabe quando você tá trabalhando e depois de algumas horas você começa a perder o foco e aí você precisa dar uma pausa, nem que seja por 15 minutos? Aí você vai lá, é um cafezinho e você volta renovado? É assim que o nosso cérebro funciona. Quando você assina algo como isso, além dos diversos problemas desse mercado, que eu não vou nem entrar nisso, você tá dizendo pro seu cérebro que o foco dele precisa estar ali e não em coisas produtivas. Então, ao invés de você usar o seu tempo para estudar, trabalhar, ficar com a família, fazer um curso ou qualquer outra coisa, você cria mais uma distração pro seu cérebro. Isso vai acabar servindo como desculpa para te fazer deixar de fazer outras coisas. O pagamento por afeto só vai ferrar com a vida de vocês. Fujam disso, porque você vai receber uma recompensa antes de conseguir conquistar o seu prêmio. E você vai mandar uma mensagem doentia para sua cabeça. Quarto, você não deveria perder tempo esperando pelo momento certo para investir. Esperar o momento certo é a mesma coisa que procrastinar. Sabe quando investir não é tão importante quanto o tempo que você permanece investido? Vamos pegar o S&P 500 dos últimos 94 anos. Se você tivesse investido durante um ano, você tem 73% de chance de ter um resultado positivo. 27% de chance de ter um resultado negativo. Mas se você tivesse investido durante 3 anos, 84% de chance de ter um resultado positivo e 16% de chance de ter um resultado negativo. Se você tivesse investido durante 5 anos, 88% de chance de ter um resultado positivo e 12% de ter um resultado negativo. E se você tivesse investido durante 10 anos, 94% de chance de ter um resultado positivo, 6% de chance de ter um resultado negativo. Quanto mais longo for o período, maiores serão as probabilidades de você ter um resultado positivo. Então, em vez de esperar pelo momento certo, permaneça investido durante um ciclo completo de mercado, concentre-se no tempo que você permanece investido, não no tempo dos seus investimentos, e faça isso com consistência. Depois,
você não deveria perder tempo saindo pra beber todo fim de semana. Essa é polêmica. Quando você bebe muito, você corre o risco de fazer coisas que você não queria. Você acorda com uma péssima ressaca física e moral. Você gasta um baita dinheiro que poderia ser aproveitado com outras coisas. Eu não sou contra a sua liberdade não, tá? Só pra deixar ultra claro. Você faz o que você quiser da sua vida. Mas é fato que dá sim pra você economizar uma grana só diminuindo a bebida. Por exemplo, imagina que você vai pra um bar com álcool, R$27, 3 cervejas, 600 ml. Aí R$27, 3 cervejas, uma porção, R$30. Deu R$57, certo? Beleza, essa é uma opção. Outra opção é sem tomar álcool. Então você vai lá, gasta R$7 num refrigerante, R$30 numa porção. Pô, deu R$37. A economia de não beber foi de 35%. Vamos supor que você continua indo pro mesmo bar, com os mesmos gastos, todo final de semana. Se você beber, você vai gastar R$228 por mês. Se você não beber, você vai gastar R$148 por mês. Diferença, R$80 a mais. Inicialmente pode não parecer muita coisa, mas se você investir esses R$80 por mês, a 8% ao ano, em 30 anos, você vai ter R$113.489,06. De novo, eu não tô dizendo pra você cortar o que te faz feliz. Quer beber? Bebe. Mas faça contas para ponderar o que realmente faz sentido na sua vida. E aqui eu tô falando sobre gastos, mas este é um custo oculto pelo excesso de álcool ou até pelo refrigerante. Ele vai cortar a sua disposição, vai atrapalhar seu sono, vai prejudicar a sua saúde. Então se você for beber, beba com moderação. Primo, não beba para afogar os seus problemas todos os dias, não. Você não deveria perder tempo se vitimizando. É incrível como o ser humano perde tempo organizando na mente justificativas para não fazer alguma coisa. Eu não vou treinar porque tá muito frio. Eu não vou trabalhar porque eu tô muito cansado. Eu não vou investir porque dá muito trabalho. Ao invés de você pensar em como solucionar um problema, você perde tempo criando argumentos que justificam as suas falhas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu não ganho muito dinheiro. Quem tem cabeça de vitimismo, a culpa é dos meus pais, do governo, do país, a culpa é sempre dos outros. Quem tem a cabeça de solucionador de problemas, eu não tenho culpa de nascer onde eu nasci, mas eu tenho culpa de terminar dessa forma. Agora, antes de continuar, você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim que acha que a culpa é sempre dos outros? Deixa aqui nos comentários. E se você tem a cabeça de vítima, eu espero que você, depois de ver esse vídeo, mude sua opinião. Se você tem cabeça de solucionador de problemas e quer ganhar mais dinheiro, eu tenho um convite para você. A gente do Grupo Primo decidiu reunir os maiores nomes do empreendedorismo e do mercado financeiro brasileiro em uma só instituição de ensino superior, a Faculdade Hub. Sim, você entendeu certo. Eu estou lançando uma faculdade. Eu poderia ficar literalmente o dia inteiro aqui falando sobre como você vai aprender com professores de Harvard, Columbia e várias das melhores universidades americanas, como você pode garantir 2 diplomas, um de graduação em administração validado pelo MEC e outro de graduação em digital business emitido por uma universidade americana, licenciada pela Comissão de Educação da Flórida. Como dezenas dos nossos alunos, mesmo antes de se formar, vão ser convidados a estagiar ou atuar como planejadores financeiros da Serafim ou do Grupo Primo. Como você também vai ter a chance de atuar como assessor de investimentos na XP. E quando concluir a graduação, pode ter a oportunidade, inclusive, de atuar como consultor de investimentos do Grupo Primo. Eu poderia falar de todos os milhares de bônus que a gente vai disponibilizar durante a graduação, mas eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar sobre grana, sobre ganhar mais. É isso que você quer saber. Como eu disse, quando você concluir a graduação, você pode ter a oportunidade de trabalhar como consultor de investimentos do Grupo Primo. E os nossos consultores com 2 anos de casa recebem em média R$15.137 por mês. Detalhe, muitos deles ganham mais do que isso. E o mais importante, a renda dos nossos consultores sobe todos os meses. E se você tem vontade de trabalhar no mercado financeiro e tem essa cabeça de solucionador de problemas, talvez fazer uma graduação de administração com ênfase em mercado financeiro seja o caminho ideal para você. Então, o link está na descrição. Você não deveria perder tempo sendo arrogante. O que você acha que te ensina mais? Ler ou conversar? A resposta dessa pergunta é muito simples e eu vou deixar óbvia com mais uma pergunta. O que é mais importante, ler todos os dias ou conversar todos os dias? A linguagem falada, ela existe há mais tempo que a escrita. Por muitos séculos, boa parte das pessoas nem sabiam escrever. Isso mostra a importância que o aprendizado oral desempenha. Quando você é arrogante, os outros falam com você. Você não escuta, porque você acredita que já sabe tudo. Logo, você não aprende. O contrário da arrogância, humildade. 3 coisas que a humildade nos ajuda e que a arrogância nos destrói. Reconhecimento de erros. Sem isso, a gente persiste por mais tempo em coisas que vão dar errado. Falta de aprendizado, já que a gente não reconhece que a gente não sabe de tudo e a gente não deixa entrar nada que seja valoroso no nosso cérebro. E depois, reconhecimento de equipe. Já que a gente acha que dá para conseguir tudo sozinho, a gente recusa a ajuda dos outros.
outros. A gente não deveria perder tempo jogando o dia todo. Pergunta, alguém aqui já jogou Tibia? Eu investi ou gastei tanto tempo da minha vida jogando e hora ou outra aquela vontade de jogar ainda aparece. No meu dia a dia jogando Tibia, eu ia pra uma caverna, uma cave, eu ficava farmando, eu jogava muitas vezes 16 horas por dia. E aí vinha alguém lá e me matava. Conclusão, eu perdi o progresso de um dia, o jogo não tinha dó, arrancava 2 dias na minha vida, em experiência, pra você parar de jogar um jogo. Mas cuidado com o excesso. Eu mesmo adoro jogar, eu gosto de game, eu sou um cara geek, nerd, mas tem que ter um equilíbrio aqui. Primeiro que eu não vou falar pra não jogar nada, porque não faz sentido também, e não vou falar pra você jogar o dia inteiro, que também tá errado. Então tem que ter um ponto de equilíbrio aqui. Não deveríamos perder tempo em viver sem constituir uma família cedo. Algumas pessoas dizem, eu vou curtir a vida. Logo, deixa pra ter filho lá com 40, 50 anos. Tem 2 problemas. Complicação pra mulher, complicação pro bebê. No caso da mulher, de 20 a 25% das mulheres acima de 35 anos desenvolvem hipertensão gestacional. Gestantes com mais de 35 anos têm 2 vezes mais chances de desenvolver diabetes gestacional em comparação com mulheres mais jovens. As chances de engravidar naturalmente diminuem para cerca de 15% por ciclo após os 35 anos. Para o bebê, a taxa de aborto espontâneo é de aproximadamente 20% em mulheres aos 35 anos, comparado a 10% em mulheres na faixa dos 20 anos. As mulheres acima de 35 anos têm uma probabilidade 50% maior de parto prematuro em comparação com mulheres mais jovens. A incidência de síndrome de Down é 1 em 350 para mulheres aos 35 anos e aumenta para 1 em 100 aos 40 anos. Então já estava escrito em Gênesis. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Não deveríamos perder tempo também scrollando o dia inteiro. Entende uma coisa? O algoritmo ele te pega. Ele não tem como escapar. Às vezes, tô eu lá e Maíra junto, a gente tá assistindo um conteúdo que agrega no Instagram, de repente quando a gente vê, a gente tá rindo. A gente caiu na bolha. Eu não tô dizendo que você não deve consumir conteúdo. Eu não tô dizendo que você sequer deveria passar tempo no celular. Eu não tô dizendo que você deve cortar isso da sua vida. A lógica é, não passa o dia inteiro nisso. Coloca limite máximo de tempo. A própria plataforma tem essa função. E além disso, tem a cabeça de produtor. Pense em como o conteúdo que você viu pode agregar na sua vida e trabalho. Você não deveria perder o seu tempo focando na janela temporal errada. Um dos grandes problemas dessa geração é o foco no passado. Então a gente se arrepende do que a gente deixou de fazer ou a gente fez errado. Cabeça no futuro. Então a gente tenta imaginar como que a gente vai ser feliz. Eu vou ser feliz quando eu comprar um carro, quando eu comprar uma casa, quando eu comprar um carro melhor. Vou ser feliz quando eu tiver filhos. Não me entenda mal, o futuro ele requer planejamento, mas felicidade é algo do presente. Excesso de foco no passado vai gerar um arrependimento e desânimo, e excesso de foco no futuro vai gerar ansiedade e inquietação. Não restringe a sua felicidade pro que já aconteceu ou pro que ainda vai acontecer. A gente passa tanto tempo imaginando como foi ou como vai ser a nossa vida, que a gente esquece de viver o momento. A gente esquece de viver hoje. Quando a gente vê, já é sexta-feira, quando a gente vê, já é Natal, quando a gente vê, já terminou o ano, quando a gente vê, a gente já não sabe mais por onde andam os nossos amigos. Quando a gente vê, já se passaram 10, 20, 30 anos e você teve todo esse tempo com a cabeça no passado. Idealizando como poderia ter sido ou no futuro, imaginando como poderá ser. O tempo não espera por ninguém. Não importa quem a gente é ou o que a gente faz. Ele passa. Então aproveite cada momento, porque isso tudo passa rápido demais. E não deveríamos perder tempo esperando pela sorte. Não espere simplesmente pela sorte. Tenha mais sorte. Como? Se expondo a situações convexas. A sorte premia posições convexas. Situações convexas são situações que você pode ganhar mais do que perder. Só isso. Por exemplo, uma amostra grátis no shopping. Não custa nada e pode descobrir um produto incrível. Primeiro encontro. Você vai perder no máximo 3 horas e pode ganhar uma esposa, marido ou filhos. Investir. Você pode multiplicar seu capital por 10 mil vezes ou perder 100%. Se você eliminar o risco da ruína, de perder o 100% através da diversificação, você vai estar mais convexo do que antes. É assim em todas as áreas da nossa vida. E é isso aí. Um grande abraço até o nosso próximo vídeo e tchau!